Este é o nosso quarto vídeo da série sobre o processo de cassação da CNH. Já falamos aqui sobre algumas informações básicas, já falamos sobre em que condições ocorre a cassação da CNH. Você viu no vídeo 2 quando você é abordado, quando você se indica como condutor ou quando você é proprietário e não faz a indicação do condutor infrator. E falamos no vídeo 3 sobre multas reincidentes, aquelas em que você comete duas vezes e que você pode ter habilitação cassada. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o processo de cassação, quais são as fases de defesa, quais notificações você recebe, diluir isso aqui para que você consiga entender e se defender corretamente aí sem perder prazo de defesa. Então vamos lá. Como que funciona o fluxograma do processo? Quais são as fases de defesa? Quais notificações você recebe? Inicialmente, existe a instauração do processo de cassação. O Detran, assim que ele constata a inclusão de uma pontuação na sua habilitação, ele pode instaurar o processo. A primeira providência do órgão de trânsito é a expedição da notificação de instauração. E é importante que você saiba que essa notificação ela é sempre encaminhada pelo correio, ela não aparece no seu aplicativo da CNH do Brasil. Então, se você estiver consultando aí no aplicativo, essa notificação, essa instauração de processo, não aparece, pelo menos por enquanto. Existe aí algumas previsões de modificação para que isso apareça no aplicativo, mas por enquanto ainda não. O Detran encaminha essa notificação para o endereço de registro da sua CNH. Outra observação importante, porque é muito comum nós imaginarmos que essa notificação será encaminhada para o endereço do veículo, mas são cadastros diferentes. Cadastros do veículo é um, cadastro da CNH é outro, e esse endereço tem que estar devidamente atualizado para que você consiga receber as notificações. Aqui um exemplo de notificação, logo no alto aqui, a primeira informação que vem para você é a notificação de instauração de processo administrativo para a cassação do documento de habilitação, e mais aqui embaixo, o Departamento Estadual de Trânsito notifica da instauração de processo administrativo de cassação do documento de habilitação por conduzir veículo no período de cumprimento de suspensão do direito de dirigir. Você estava suspenso, foi abordado ou qualquer outra condição, agora sua habilitação está sendo cassada, e essa aqui é um exemplo de notificação. Abaixo disso, tem informações, por exemplo, de quando foi a infração, qual foi, qual veículo, qual é o órgão autuador que gerou aquela multa. Seguindo aqui no nosso fluxograma, então foi instaurado o processo, expedida a notificação de instauração. O que resta ao condutor que recebeu essa notificação? Apresentar a defesa prévia. É o primeiro momento em que ele pode se defender nesse processo. E aí, nós temos duas condições. Essa defesa prévia, ela pode não ser apresentada, ou por opção desse condutor, ou, por exemplo, ele não recebeu a notificação. Deu ali algum problema na recepção, correio não entregou, ou foi entregue, mas houve um extravio ali na recepção do condomínio, por exemplo, ou ainda o endereço está desatualizado. E aí, em decorrência disso, nós teremos uma revelia, você foi revel no processo, e esse processo será indeferida, será improcedente. Você não apresentou defesa, será revel, o processo segue. Do outro lado, nós temos a condição de apresentar a defesa. E aí, o que pode acontecer em decorrência disso? Teremos um julgamento com duas alternativas, o indeferimento ou o deferimento. E aí, se você vencer o processo, nós teremos o cancelamento do processo da cassação e também o cancelamento ali da penalidade. Essa aqui é a primeira parte do processo, mas vamos seguir no caso do indeferimento, que você apresentou defesa, ou no caso da revelia, você não apresentou, houve indeferimento. O que acontece a partir daí? A expedição da notificação de penalidade. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo do que é essa notificação. Veja que aqui no alto nós temos uma notificação de decisão, ele não me apresenta uma informação que é uma notificação de penalidade, isso aqui é específico para o Detran de São Paulo. Eu já vi outros órgãos aí, outros Detrans, e a informação que vem é a notificação de penalidade, mas para que nós possamos saber do que se trata essa notificação de decisão, tem a informação aqui na parte de baixo. O Departamento Estadual de Trânsito informa que não recebeu a defesa referente ao processo supracitado. Por esse motivo, foi aplicada a penalidade de cassação do documento de habilitação por 2 anos, conforme artigo 263 do CTB. Um pouco mais abaixo, ele me traz aqui que pode ser apresentado recurso
a Jari. Então eu entendo aqui que é uma notificação de penalidade. Ele aplicou a penalidade de 2 anos, lembrando que embora ele tenha aplicado essa penalidade, isso não quer dizer que a sua habilitação está bloqueada. Você pode continuar dirigindo normalmente, ela só será bloqueada na finalização do processo e caso, obviamente, você não tenha sucesso ali na defesa e nos recursos. Com o recebimento da notificação de penalidade, resta a esse condutor apresentar o recurso em primeira instância ou, como todos conhecem, um recurso Jari. E o que pode acontecer? Quais são as condições ou as etapas desse recurso? Da mesma forma do recurso anterior, da defesa anterior, ele pode não ser apresentado. Só que, diferentemente da defesa prévia, em que se não for apresentado o processo segue, aqui o processo encerra. Deixou de apresentar a defesa prévia, você vai ter um prejuízo ali que você não apresentou suas argumentações, mas o processo ainda permanece ativo, só que aqui no recurso Jari, o processo ele é encerrado, você não tem oportunidade de apresentar o próximo recurso. Do outro lado, nós temos a possibilidade de apresentar esse recurso. E aí nós teremos um julgamento que pode ser indeferido, você pode perder ali as suas argumentações, ou ele pode ser deferido com o cancelamento do processo de cassação e também cancelamento da penalidade. E aqui o processo se encerra. Mas, seguindo aqui no caso do indeferimento, qual que é a próxima etapa? O órgão de trânsito, o DETRAN, irá expedir a notificação de decisão. E aqui eu trouxe para vocês, mais uma vez, um exemplo aqui de notificação de decisão. Lembra-se que aqui no alto é o mesmo texto da notificação anterior, e para que eu possa diferenciar se nós estamos numa notificação de penalidade ou notificação de decisão, está aqui embaixo. O Departamento Estadual de Trânsito informa que o recurso apresentado para a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, a Jari, foi indeferido e abre prazo, indicando aqui que a penalidade foi mantida de 2 anos e abre prazo para que eu possa apresentar o próximo recurso. Então eu consigo identificar do que se trata essa notificação lendo as demais informações que ela me traz. E seguindo aqui no nosso procedimento, o indeferimento do recurso, expedição da notificação de decisão, a próxima etapa é apresentar o recurso em segunda instância, ou como todos conhecem, recurso CETRAN. O que acontece a partir daí? Da mesma forma que o recurso anterior, eu posso não apresentá-lo, em decorrência disso, ao encerramento do processo, ou eu posso apresentá-lo e teremos aí um julgamento da mesma forma que o recurso anterior, com 2 prováveis alternativas. A primeira delas é o indeferimento, e com esse indeferimento nós temos o encerramento do processo. Esse é o último recurso que pode ser apresentado no processo. Do outro lado, nós temos o deferimento e, caso tenha sucesso, haverá o cancelamento do processo de cassação e também da penalidade. Então eu trouxe aqui para vocês o fluxograma, só que eu vou mostrar ele completo para você entender como ele funciona de maneira ampla. Nós temos, então, a instauração do processo de cassação, a expedição da notificação de instauração, que abre prazo para que eu apresente a defesa prévia. Teremos um julgamento, tanto apresentando ou não, teremos um julgamento, que pode ser deferido com o cancelamento do processo de cassação, ou ele pode ser indeferido com a expedição da notificação de penalidade, abrindo prazo para que eu apresente o recurso Jari. Teremos um julgamento, que pode ser deferido com o cancelamento do processo de cassação, ou ele pode ser indeferido. O órgão de trânsito vai expedir a notificação de decisão, que abre prazo para que eu apresente o recurso CETRAN, que teremos um julgamento, que pode ser deferido com o cancelamento do processo de cassação, ou do outro lado, ele pode ser indeferido, e aí nós temos o encerramento do processo, aplicação de penalidade e início do cumprimento dessa penalidade de 2 anos. E com isso, você viu como é que funciona, né? Todas as fases do processo de cassação, quais são as defesas que você pode apresentar. De maneira resumida, são 3 notificações, 3 defesas que você pode, né, que você tem direito ali de apresentar: a defesa prévia, recurso Jari e recurso CETRAN. Caso você não apresente um ou outro, aí tem os problemas que eu mencionei, que o processo será encerrado. Mas, com o encerramento do processo, nós temos a aplicação da penalidade. Como eu informei anteriormente lá no vídeo 1, a inserção da restrição no cadastro do RENASH, e a partir daquele momento você não pode mais dirigir veículos. Então, de maneira resumida, esse seria o assunto que eu tinha que passar para vocês sobre o processo de cassação. Se você tem alguma dúvida dos vídeos anteriores ou deste vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu terei enorme prazer em respondê-los. Se você tiver sugestão de algum complemento, alguma outra questão que ficou faltando aqui nesses vídeos,
me avisa aqui, deixa nos comentários, olha, eu quero uma explicação mais detalhada sobre tal assunto e eu faço aqui um vídeo extra e trago para vocês na sequência. Espero que essa playlist tenha auxiliado você no entendimento mais detalhado das informações do processo de cassação. Se você sabe de alguém que está passando por algum problema de cassação da CNH, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, nós temos vários vídeos aqui, toda semana tem vídeo novo, trazendo informações sobre o mundo do direito de trânsito. Se tiver outras dúvidas de qualquer assunto, não só aqui da cassação da CNH, mas alguma outra coisa relacionada ao direito de trânsito, se quiser deixar aqui embaixo nos comentários, terei prazer em respondê-los. Muito obrigado por ter participado, por ter assistido aqui os vídeos, espero te ver em outros e até mais. Um abraço.